Olá, querido amigo, olá, querida amiga. Apoiado na parceria entre o professor Renan Tamay e o Gen Jurídico, o tema tratado hoje será o tema dos negócios jurídicos processuais. Bem, antes de começar a falar especificamente de alguns aspectos importantes sobre a temática, é relevante recordar que o negócio jurídico é um mecanismo tradicionalmente trabalhado no direito material. É a partir de lá, por exemplo, por meio dos negócios jurídicos que as partes contratam, firmam específicas determinações entre si e assim sucessivamente. Pois bem, essa estrutura do direito material, ela já vinha sendo pensada de modo a influenciar, sim, a estrutura do processo. Veja que em um próprio negócio jurídico realizado entre as partes, na estrutura do direito material, por vezes já se previa, por exemplo, cláusulas que trariam influências importantes ao processo. Dou um exemplo, inicialmente a cláusula de eleição de foro. A partir desse estudo, portanto, dessa observação, que os negócios jurídicos trazem influência ao processo, né, e criou-se então esse estudo pontual dos chamados negócios processuais, ou negócios jurídicos processuais. No Brasil, o tema é recentemente estudado de forma bastante forte por alguns autores. O novo código abraçou a temática e fora do Brasil, na França e em outros lugares, o tema já era antes estudado sem grande dificuldade. Bom, não temos tempo para estudar todo e seria impossível esgotar o tema dos negócios jurídicos processuais aqui, mas alguns apontamentos nós gostaríamos de deixar. Primeiramente, de que existem negócios jurídicos capazes de fixar regras de processo. Negócios jurídicos de direito material, como um contrato, por exemplo, que podem definir regras de processo entre as partes. O primeiro exemplo, como já falamos, a cláusula de eleição de foro. Outra situação que se pode dar também são as convenções realizadas no curso do processo pelas partes, também tradicionalmente já elencadas como negócios jurídicos processuais. Bem, é importante também fazer uma distinção entre os chamados negócios jurídicos processuais típicos e atípicos. Os negócios jurídicos processuais típicos são aqueles que estão taxados no Código, que têm um nome iuris e uma estrutura própria. Estes negócios jurídicos já estão previstos no Código de modo a permitir aos sujeitos e aos cidadãos a plena utilização das partes destes negócios. Vamos dar aqui alguns exemplos a título de curiosidade. Por exemplo, um negócio jurídico processual típico seria o previsto no artigo 65 do Código, que fala da prorrogação da competência relativa. Bastante interessante. Outra situação, o chamado calendário processual, que está fixado no artigo 191, que permite às partes, sim, estipular regras de prazos e momentos de realização de atos processuais. Claro que todas essas estruturas elas estão devidamente colocadas à investigação e à fiscalização do Poder Judiciário. O próprio juiz controla também, de certa forma, a estrutura dos negócios que são realizados. Outro exemplo que se pode dar é a renúncia de prazo, por exemplo, está no 225, essa é uma outra situação de um negócio jurídico processual típico. A suspensão dos processos, né, que está colocada no 313, também, né, a organização consensual do processo, essa outra estrutura do 357, parágrafo 2º, que permite isto no novo Código, e outras tantas situações, como, por exemplo, o adiamento negociado de uma audiência, lá do 362, mais um exemplo de um negócio jurídico processual típico, né, e entre outros, como a escolha do perito, que permitem essa negociação. De outro lado, está a estrutura dos chamados negócios jurídicos processuais atípicos, que são basicamente aqueles que não têm um nome iuris, como o calendário processual, que nós já acabamos de ver, e outros tantos, mas permite às partes a negociação, sim, por meio de convenções, e negociações atípicas. Portanto, esta é a cláusula geral do chamado negócio jurídico processual. E aqui está, no artigo 190 do novo Código, o que nós chamamos de cláusula geral do negócio jurídico processual, que é especificamente do negócio jurídico processual atípico, aquele que não tem nome iuris para várias outras situações, mas que permite a realização.
Veja então o que diz o artigo 190, querido amigo e querida amiga. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, portanto estamos falando de situações que não trabalham com direitos indisponíveis e também com um processo que tenha situações ou direitos envolvidos que permitam a autocomposição, que permitam às partes aí resolver de forma distinta e inclusive negociando, em sendo o caso, aquela determinada situação. Diz mais o dispositivo. É lícito às partes plenamente capazes, este é outro elemento importante e requisito, capacidade. 3. Estipular mudanças no procedimento, portanto, o centro deste negócio jurídico processual é a estrutura do procedimento. Em um primeiro momento, por exemplo, não é possível convencionar sobre coisa julgada ou sobre outros elementos do processo que não estejam envolvidos no procedimento. Agora, claro, a dúvida que fica é o que é procedimento. Para ajustá-lo às especificidades da causa, convencionar sobre ônus, poderes, faculdades, deveres processuais antes ou durante o processo. Então veja que esta é a estrutura do negócio jurídico processual do artigo 190 previsto no Código. E o parágrafo único tem uma regra importante que fala que estes negócios jurídicos processuais, eles sim serão devidamente controlados em sua validade e validade dessas convenções pelo próprio juiz. Essa estrutura ela é importante para que se mantenha um negócio jurídico processual plenamente aplicável. Essa é uma ideia inicial do tema. Deixamos aqui a reflexão, quais são os limites desse negócio jurídico processual, até onde podemos ir, o que é procedimento para o negócio jurídico processual, questões que com certeza o tempo, a doutrina e a jurisprudência deverão nos responder. Um grande abraço do professor Renan Tamay, bons estudos e até mais.